Olá, meus amigos! Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com todos vocês a palavra de Deus e hoje nós vamos iniciar aqui a série de devocional. Todas as manhãs aqui o canal vai receber uma mensagem, você estará recebendo a palavra de Deus que vai edificar a sua vida e eu tenho certeza que grandes bênçãos hão de alcançar a sua vida. Se você está chegando no nosso canal agora e ainda não se inscreveu, clique aqui e se inscreva. Coloque aí também os seus comentários, você pode colocar o seu pedido de oração e eu estarei orando por você, pode ter certeza que você será grandemente abençoado. Eu vou rodar a vinheta agora e nós vamos entrar na mensagem de hoje que com certeza há de falar ao seu coração. Olá, meus amigos! E na nossa mensagem devocional de hoje, nós estaremos estudando o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus amigos, o texto aqui diz algo importantíssimo, que devemos guardar o nosso coração. Nós temos que ter cuidado com o nosso coração. O coração que o texto aqui se refere não está falando do órgão físico, esse que bombeia o sangue. Se bem que a gente tem que também cuidar da saúde, cuidar do coração, estar fazendo exercício, se alimentar bem, fazer consultas periódicas aos médicos para saber se está tudo ok com a saúde. Temos que guardar esse coração aqui. Mas o texto aqui não está se referindo ao coração físico, está se referindo ao coração espiritual, nossa verdadeira pessoa. Somos um espírito que moramos em um corpo e temos uma inteligência, a nossa alma. E o texto bíblico aqui diz que nós devemos guardar o nosso coração. O que é guardar? É proteger, é evitar prejuízos. Eu vou dar um exemplo bem simples, você vai entender. Eu tenho um automóvel, eu paguei um relativo valor por esse automóvel. E você dirigindo na rua, você corre todos os dias um risco. Você pode ser assaltado, você pode sofrer um acidente, alguma coisa pode acontecer. Então é necessário quem tem um veículo ter o seguro do veículo. Esse seguro ele vai lhe proteger de roubo, de furto, de incêndio. Se você precisar de um guincho, de um reboque, de um defeito mecânico, você está num local, você precisa sair dali, você vai então chamar o serviço de guincho que está ali conectado junto com aquele seguro. Você pagou pelo seguro e está pagando também por todos os serviços que estão agregados a ele. Nós guardamos os nossos bens materiais, nós cuidamos dos nossos bens materiais. Nós temos um seguro, então, do carro para proteger o carro. Caso venha acontecer algum dano, nós estamos, então, segurados. Nós guardamos o nosso bem precioso. A sua casa, você não deixa ela com as portas abertas à noite. Você vai dormir, você não deixa as janelas abertas, as portas abertas, porque pode entrar uma pessoa mal intencionada e roubar a sua casa, até fazer uma maldade com a sua família. Se você guarda a sua casa, se você guarda o seu carro, por que não guardar o coração? Nós temos que observar o que o texto aqui diz. Sobre tudo, está falando que outras coisas devem ser guardadas. Sobre tudo o que se deve guardar, quer dizer, guarde a sua casa, os seus bens, tenha cuidado. Mas sobre tudo que se deve, guarda o teu coração. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 37, sobre a vida de José do Egito. José que havia recebido do pai uma túnica de várias cores, José que havia recebido de Deus sonhos, uma revelação ali que um dia ele seria uma pessoa importante. E ele contando esse sonho ao pai, aos irmãos, à família. Os irmãos, de uma certa maneira, o invejavam, porque José havia recebido uma túnica e José se colocava ali mostrando para aquela família que um dia ele seria uma grande bênção para aquela família. Mas os irmãos não entenderam e um dia o pai de José manda José saber como é que está o trabalho dos irmãos e os irmãos, então, quando veem José, pegam José e jogam José em uma cova, em um buraco. E um deles tinha um plano, vamos matar José. Olha que coisa terrível, né? Um irmão querendo matar o outro. Isso aconteceu aí há 3.000 anos atrás, acontece nos dias de hoje, um irmão quer tirar a vida do outro, quer jogar o outro no buraco. Isso é uma coisa diabólica, mas infelizmente acontece até o dia de hoje.
E José do Egito, então ali no buraco, um dos irmãos estava o plano de matá-lo e disse assim, não, vamos vendê-lo como escravo. E quando eles vão então procurar José, ali na cova, José já não está mais na cova, um grupo de mercadores passam e recolhem José, tiram José do buraco, e quando os irmãos vão procurar José ali naquele buraco, José já não está mais. José é vendido então no Egito como um escravo e vai trabalhar na casa de Potifar. José se dedicou, deu o seu melhor e então Potifar promoveu a José para ser uma pessoa de uma liderança dentro daquela casa e José se torna então mordomo daquela casa, se tornou um grande administrador. Mas houve ali um evento em que a mulher de Potifar queria ter um envolvimento ali íntimo com José, José se negou por várias vezes e um dia aquela mulher então levanta contra José uma calúnia e diz que José tentou violentá-la. Potifar então manda José para a cadeia. José então foi sofrendo várias decepções na vida, é vendido pelos irmãos. José vai trabalhar na casa de Potifar, dedica o seu melhor. Ele é acusado de algo que não fez, vai para a cadeia. E na cadeia José tinha todos os motivos para ser uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa infeliz e revoltada. Mas, se vê pelo relato bíblico, lá em Gênesis capítulo 37, é que José não se tornou uma pessoa amarga. O texto bíblico diz que Deus estava na prisão com José. E no capítulo 39 de Gênesis, meus amigos, a Bíblia diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. E foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu de que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Lá no versículo de número 11 diz assim: E sucedeu num certo dia que veio ele à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Chamou os homens da sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe um homem hebreu para escarnecer de nós e veio aqui para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que levantava a minha voz, gritava, deixou a sua capa comigo, fugiu e saiu para fora. E ela pôs sua roupa perto de si até que o seu senhor voltou à sua casa. Verso 17 diz assim: Então falou conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio aqui um homem hebreu que trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher que lhe falara, dizendo, conforme as mesmas palavras, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali esteve na casa do cárcere. Versículo 21, olha que interessante, vai repetindo uns pedacinhos que falam as mesmas coisas do início, que Deus estava com José. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos seus olhos e aos olhos do carcereiro mor. Deixa eu ler de novo isso aqui. Versículo 21 diz assim: O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu graças aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto, vai repetir a mesma palavra, o Senhor estava com ele e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Então, meus amigos, esse relato aqui mostra uma coisa interessante, que José, ele guardou o coração dele. Não importa onde você está, o que importa é Deus estar com você. O lugar não importa. O texto diz aqui que José, ele é jogado no buraco,
José, ele é vendido como escravo, José, ele é jogado na cadeia, e depois de todo esse período de dificuldade, de tribulação, o texto diz aqui que Deus estava com José. E mesmo as circunstâncias sendo aparentemente contrárias à vida de José, Deus estava com José. O texto, então, mais à frente vai falar que José, ele revela sonhos, ele tem dons de Deus e um deles é de revelar sonhos. Um preso tem um sonho, conta José e ele revela esse sonho. Dias depois, esse preso sai da cadeia. Um outro preso também tem um sonho e José revela, olha, daqui a alguns dias você vai morrer. Foi exatamente o que aconteceu. Esse rapaz que saiu da cadeia, que José revelou o sonho dele, ele ouviu de José um pedido, olha, quando você estiver diante do rei, fala de mim, conta a minha história. Mas esse rapaz, ele não se lembrou de José. Naqueles dias, Deus o fez esquecer. Foi importante isso. Alguns anos depois, pelo menos 2 anos depois, o faraó tem um sonho, não consegue interpretar esse sonho, e ele ficou perturbado com aquele sonho, que espigas eram engolidas, vacas saíam do rio e outras vacas as devoravam, um sonho assim confuso. E ele então chama os magos, os astrólogos para revelar esse sonho, e ninguém consegue revelar. E esse rapaz que era o copeiro do rei, que saiu da prisão 2 anos antes, lembrou de José e falou, olha, eu conheço um rapaz na cadeia, ele esteve comigo, chama-se José, e ele revelou meu sonho, interpretou meu sonho. Mandaram então chamar José. 2 anos depois, mandam chamar José. José se prepara, faz a sua barba e se apresenta diante de Faraó. Faraó conta o sonho e José então interpreta esse sonho. Diz, as revelações elas não são minhas, elas são de Deus. E eu vou lhe contar. O Egito ele vai passar por um período de fartura e vai vir um período de dificuldade. Você prepare uma pessoa para ser um administrador, para juntar os alimentos, recolham em grandes celeiros, para que quando vier o tempo da necessidade, vocês tenham o que comer. Virá 7 anos de fartura, mas vive 7 anos de fome. E José lhe deu ainda a dica, olha, prepara uma pessoa de Deus para que essa pessoa com sabedoria possa então ajudar o Senhor a governar o Egito. O faraó olhou para José e disse assim, em quem a gente acharia tanta graça, tanta sabedoria, senão em você? José então é empossado como o primeiro-ministro do Egito. José então se torna uma pessoa importantíssima no Egito. Deus tira José da cadeia e coloca ele numa posição de destaque. E depois ele acabou até ajudando os irmãos que o jogaram no buraco. Esses irmãos, anos depois, 7 anos depois, vão ao Egito para procurar comida. E quem é o distribuidor de comida? Quem é que autoriza as pessoas a receberem comida? José. Os irmãos, quando encontram José e descobrem que aquele governador do Egito, aquela pessoa que distribuía a comida, era o irmão deles, eles acharam, nós estamos fritos. Mas José tem uma fala interessantíssima, que eu queria que você olhasse comigo, essa fala interessantíssima de José. Olha só o que o texto diz aqui, meus amigos, no capítulo de número 40. Vamos achar aqui o capítulo de número 40. Olha só o que aconteceu aqui. Capítulo de número 40. Aliás, é o 41, né, gente? Nós estamos aqui estudando a Bíblia e aos pouquinhos a gente vai pegando os versículos. Eu não marquei eles, é uma pregação aqui de inspiração aqui na hora. Deixa eu só pegar o versículo aqui para vocês. Aqui diz os Gênesis 41, versículo 54, que diz assim, e começaram a haver os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas na terra do Egito havia pão. Por quê? Porque ali havia um José do Egito para orientar Faraó. E tendo toda a terra do Egito fome, chamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios, ide a José, que ele vos disser farei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia de mantimento e vendeu os egípcios, porque a fome prevaleceu sobre a terra. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Aí, meus amigos, vamos continuar aqui, olha só. Vamos ver lá no capítulo 42, o que vai falar aqui do José e dos seus irmãos.
O versículo, capítulo 42, versículo 3, olha só o que é que diz. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Olha só. Verso 6 diz, José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, verso 7, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou asperamente, e disse, de onde vieste? E eles disseram, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu a seus irmãos, mas eles não o conheceram. Olha só o sonho. José contou para os irmãos que o feixe de trigo se prostrava diante dele, era o que estava acontecendo aqui. Aí, meus amigos, deixa eu pegar aqui o versículo direitinho. Vamos pegar aqui onde é que fala que o José, ele se revela aos irmãos. Aqui no capítulo 50, meus irmãos, que fala do versículo. Aqui no capítulo 50 fala assim, 50 verso 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei a vocês e aos seus filhos. E assim tranquilizou-lhe e lhes falou amavelmente. Deixa eu ler de novo, não sei se você entendeu. José agora era o governador do Egito e os irmãos estavam diante dele. José podia se vingar dos seus irmãos, mas José guardou o coração. José era de Deus. José era realmente o que nós, no linguajar hoje dos nossos dias, nós chamamos de um verdadeiro crente, de um verdadeiro cristão. Uma pessoa convertida ao evangelho, à palavra de Deus. Há pessoas que são convencidas, elas acham, elas pensam, elas se convenceram. Mas aqui é uma prova dos 9 de que José realmente era alguém que temia Deus e guardava a palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia, Gênesis 50, versículo 20 ao 22. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou, eles falou amavelmente. José foi realmente uma pessoa que ele guardou o coração. E no momento em que ele podia dar a paga, dar o troco aos irmãos, ele fez diferente. José realmente mostrou que o Deus da Bíblia habitava dentro do coração de José. Qual é o Deus que habita dentro do seu coração? O Deus do amor ou o Deus do ódio? A Bíblia diz, Provérbios 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Deixa eu ler de novo. Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarde o seu coração. Você colocou um seguro no seu carro, você trancou a porta da sua casa, você fechou as janelas, você guardou. E o seu coração? Você tem guardado? O físico, às vezes você tem cuidado fazendo exercício, alimentação, bebendo água, você está cuidando da saúde. Mas e o espiritual? Você está guardando? Uma pessoa lhe ofende e você guarda um ódio, uma coisa no coração. Isso não faz mal à pessoa, faz a você, quem sofre é você. A Bíblia diz, a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Está lá no Coríntios. Porque o fiz na presença de Cristo, por amor de vós, para que não sejais vencidos por Satanás. Satanás, ele vence muitas pessoas quando as pessoas não perdoam. João capítulo 8, versículo 43, tem um recado importante, depois você confere lá. Você quer ser filho de Deus? Você quer brilhar a luz de Deus na sua vida? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Que você tenha um dia abençoadíssimo. Voltamos amanhã com mais uma mensagem que vai edificar a sua vida. Um abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.